que o Fedora é uma das distribuições Linux mais famosas e poderosas que existe, não há dúvidas. Mas também não há dúvidas de que ela não é, talvez, uma distro tão recomendada para quem é iniciante. Porém, graças a iniciativas de código livre, é possível configurar o Fedora para que ele se torne a melhor distro que você já viu. Pode não ser a melhor do mundo, mas com certeza vai surpreender. E tudo isso usando uma ferramenta que está publicada no GitHub. E o mais legal, você não precisa abrir o terminal. Tudo é feito visualmente. Se liga na vinheta e eu já te mostro. Essa é uma instalação limpa do Fedora 44. Você pode perceber que tem atualizações pendentes e eu não cliquei aqui. O que eu vou fazer é muito mais prático. Eu vou abrir o navegador, vou acessar o site do Vitão, www.vitãotube.com, vou procurar a bio do Vitão e vou entrar no seu GitHub. Aqui dentro, eu vou entrar no projeto Fedora OnlyFans, é o famoso FOF. Desce um pouco a tela e aqui tem um comando para fazer a instalação do Fedora OnlyFans. Copie esse comando. E essa é talvez a única ocasião em que você vai precisar do terminal. Só que tem um detalhe, o comando que você vai executar, você não precisa decorar. É só copiar e colar. Abrimos o menu Iniciar, clicamos em Console e dependendo da spin que você estiver utilizando do Fedora, o menu vai ser diferente. Mas não importa, abre o terminal. Desde que você esteja utilizando o projeto Fedora nas suas variantes tradicionais, ou seja, o sistema operacional padrão. E aqui eu não estou falando de sistemas imutáveis. Com o terminal aberto, cola o comando e dá Enter. Inclusive, você pode fechar o navegador. Coloca a sua senha de root e aguarda. Simples assim. E o FOF é uma ferramenta web, porém, ela é de fato uma ferramenta standalone. É um programa que você vai executar, tem até ícone lá no menu Iniciar. E você pode até colocar o ícone na área de trabalho ou na barra de tarefas, para poder ficar mais prático. Cara, você vai se amarrar. Se liga. Agora, se você quiser executar o FOF direto do terminal, é só escrever FOF e dar Enter. Só que, se você preferir, tem um atalho no menu Iniciar. Então, eu vou fechar o terminal, venho aqui no menu do Fedora, lembrando que esse é o Fedora 44 com o KDE. E aqui em Sistema, Fedora OnlyFans. É o meu app. Eu posso apertar com o botão direito, fixar no gerenciador de tarefas e ele vem aqui para baixo. Então, dá um clique nesse botão, vai abrir a interface do Fedora OnlyFans e aqui, cara, é tudo muito intuitivo. É só você ler o que tem na tela e o que os botões fazem. Por exemplo, a primeira etapa é a tela de boas-vindas e aqui você vai ter um botão para atualizar o seu Fedora completamente. Lembra que eu instalei esse Fedora e ainda não atualizei? Então, você pode clicar nesse botão que é do próprio KDE e mandar atualizar o Fedora. Não tem problema. Só que se você preferir, você pode fazer tudo o que você precisa direto do FOF. E para isso, é só clicar nesse botão. Coloca a sua senha de root e aguarda. Vale lembrar que essa é a primeira vez que eu estou atualizando o Fedora após a sua instalação. Então a tendência é que isso aqui realmente demore um pouco. Mas claro, vai depender da velocidade da sua internet, do seu computador, do desempenho dele. Enfim, cara, recomendo que você mande atualizar e vai tomar um café, tomar um refri. Só não perde muito tempo, porque também não demora tanto assim. Uma coisa que é interessante, que você vai perceber logo de cara, é que a partir do momento que você clicou no botão e ele começou a executar as tarefas de atualização, tudo pode ser conferido direto na janelinha do terminal que está aqui embaixo. Essa janelinha com tudo quanto é texto vermelhinho. Assim você consegue verificar se tem algum erro, se teve algum problema. Se você quiser ver a parte de logs, volta lá no meu GitHub. Pois é, cara, o projeto foi eu quem fez. Enfim, volta no GitHub do projeto, que lá tem a sintaxe para você executar, o comando para você executar no terminal, para que o FOF seja aberto, gerando os logs para que você possa inspecionar. Mas fica a seu critério. Quando terminar de atualizar tudo, recomendo que você reinicie o seu computador. Então fecha o FOF e simplesmente manda reiniciar. E enquanto ele vai reiniciando, eu preciso falar com você uma coisa muito importante. Dá o like e se inscreve, para dar aquela força. Bom, é isso, já deve ter reiniciado. Após reiniciar, você pode retornar ao FOF. E vamos prosseguir. A primeira etapa foi concluída, que são as atualizações. Agora vem a parte de otimização do sistema e também idioma.
O primeiro botão que você vai encontrar é para melhorar a velocidade de downloads do seu DNF. Eu não sei se você sabe, mas o DNF do Fedora, por padrão, faz apenas uma requisição, ou seja, ele faz download direto em apenas uma sessão, o que não é um problema, mas dá para melhorar. E para resolver isso, eu trago para você algumas outras opções. Aqui no caso você escolhe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 conexões simultâneas. Desse jeito, o seu DNF vai começar a fazer download muito mais rápido. Só tenha cuidado para não extrapolar e marcar 10 conexões simultâneas se você não tiver uma internet rápida o suficiente. Eu geralmente recomendo 5 conexões, tá? E é o que eu vou marcar. E aí é só clicar em executar ajustes, coloca a sua senha e pronto. Podemos ir para a próxima etapa, configuração de idioma e localidade. E aqui vale lembrar um detalhe, não existe nenhuma distro Linux no mundo que tenha suporte para português brasileiro e que de fato traga tudo quanto é pacote de tradução para português brasileiro. Elas trazem os pacotes base para que tudo fique em português brasileiro, só que sempre falta alguma coisa. Então, dá para resolver, só que é meio chato você ficar rodando comandos no terminal, reiniciando o computador, essas coisas. Com o FOF, não tem mais esse problema. Se liga. Nessa seção você vai ter 3 botões: instalar tradução, corretor ortográfico e localidade PTBR. No primeiro botão você vai instalar os pacotes que estão faltando para o idioma português brasileiro. Isso porque geralmente distribuições Linux não trazem tudo quanto é pacote para as línguas por padrão. Eles trazem a maioria, mas sempre falta alguma coisa. Clicando nesse botão, você resolve isso. O segundo botão é para instalar o corretor ortográfico. E você vai ter a mesma situação com a parte de tradução. Quase nenhuma distro no mundo traz o corretor ortográfico para tudo quanto é idioma. Até porque é uma trabalheira que é desnecessária. Com o FOF, tu não tem trabalho, apenas um clique em um botão. E por fim, localidade PTBR. Isso aqui nem é uma coisa obrigatória, eu adicionei esse botãozinho só para evitar possíveis problemas, mas ele basicamente vai tornar a língua português brasileiro como a língua de fato padrão em todo o Fedora. E quando você clicar nesses 3 botões, também é recomendado que você reinicie o computador. Então fecha o FOF e manda reiniciar. E se eu te contar que tudo que você está vendo até agora foi desenvolvido usando o IA, tu acredita? Pois é, vem comigo e fica até o fim, porque no finalzinho do vídeo você vai ter uma surpresa emocionante. Reiniciou o computador, volta para o FOF. A próxima etapa, corrigir problemas de data e hora para quando você tem instalações do tipo Dual Boot. Caso você tenha Windows e Linux instalados, clica nesse botão. Depois, ativar repositórios RPM Fusion, e aqui eu estou falando dos repositórios livre e não livre, beleza? Se durante a instalação do Fedora você marcou isso lá naquele guia inicial, tranquilo, mas você pode clicar nesse botão por precaução. Enfim, cara, o botão está aqui e funciona. Você pode também habilitar o suporte completo ao Flatpak, e aqui no caso via FlatHub. Isso porque o Fedora traz o suporte a Flatpak, porém são Flatpaks curados pela própria galera que desenvolve o Fedora. E na maioria dos casos, são pacotes desatualizados em comparação com o FlatHub. Depois, você vai ter um botão para instalar o suporte adicional a arquivos compactados do tipo RAR, ZIP ou 7-zip. Um pouco mais embaixo, você pode instalar codecs multimídia essenciais. E eu vou executar ao mesmo tempo, não tem problema. Tem algumas etapas aqui no FOF que de fato não é legal você executar ao mesmo tempo que outras. Mas tem várias outras que não tem o menor problema. Na dúvida, vai um de cada vez. Embaixo, você tem um botão para atualizar firmwares do seu hardware. No meu caso, não tem nada para ser atualizado. Mas se você tiver, inclusive se você não souber se tem alguma coisa para atualizar, clica no botão. Mal não vai fazer. Depois você vai ter um botão para instalar extras e compatibilidade com mídias de DVD, Blu-ray, enfim. Clica nesse botão para você ter um suporte maior para vários tipos de arquivo multimídia. Agora você vai ter um botão para instalar o VA API e codecs para aceleração gráfica. E aqui, presta atenção na mensagem que está aqui. Esse botão vai instalar drivers e utilitários de aceleração de vídeo em hardware para placas de vídeo AMD ou Intel. Aqui não tem suporte para NVIDIA, pelo menos por enquanto, né? Enfim, você vai ter 2 botões, a instalação padrão e um botão para instalação alternativa. Os 2 botões vão fazer a mesma coisa. A diferença é que cada botão vai tentar executar os procedimentos de um jeito um pouquinho diferente, para evitar problemas. Isso porque eu já vi pessoas tendo problemas na hora de clicar no primeiro botão. E se você for um deles, é só clicar no botão do lado que vai funcionar.
Agora nós temos a parte de fontes para compatibilidade, e aqui são aquelas fontes da Microsoft. Eu sei, você está no Linux e talvez a última coisa que você queira é olhar para coisas do Windows, ou para o Microsoft Office, ou para coisas da Microsoft. Só que, cara, vivemos num mundo democratizado, globalizado, então é muito comum você esbarrar com arquivos que foram criados no Microsoft Word, no Microsoft Excel, PowerPoint, dentre outros. E às vezes você precisa de fontes da Microsoft para ter maior compatibilidade entre arquivos. Para isso, clica nesse botão que você vai resolver o seu problema. Eu não vou instalar agora, só que aqui tem um detalhe. Esse botão em específico não está funcionando mais, porque simplesmente quem mantém o pacote que tem essas fontes mudou o link do repositório. Ou seja, eu preciso descobrir qual é o link novo para poder atualizar o FOF. Ou eu faço isso, ou eu próprio passo a hospedar o arquivo, o que é inviável para mim. Enfim, cara, eu vou ver como é que eu vou fazer para resolver isso e numa próxima versão eu trago uma atualização corrigindo esse pequeno problema, tá? Mas vamos embora para a quarta etapa, configuração para jogos. O primeiro botão é para você instalar os drivers Vulkan completos, e aqui é para GPUs apenas da AMD. Recomendo muito que você instale isso aqui. Um pouco embaixo, você pode instalar a Steam e alguns complementos da própria Steam. E aqui também tem regras para dispositivos, regras de funcionamento, tá? Ou seja, complementos para Steam, basicamente. Enquanto ele vai instalando, nós podemos ir para a próxima etapa, produção de áudio, vídeo e apps. Nessa primeira seção, não tem nada para você instalar aqui, é apenas um botão para você poder abrir a sua central de apps, caso você ainda não saiba qual é a central de apps do seu Fedora. Eu sei, parece uma coisa boba, mas pessoas que estão iniciando no Linux agora, principalmente iniciando no Fedora agora, podem ficar um pouquinho perdidas. Então aqui no FOF tem esse botão e embaixo uma listinha de programas que eu recomendo. Não é que sejam os melhores, mas são programas que eu costumo usar e que não me deixam na mão. Depois disso, caso você pretenda utilizar o OBS Studio no teu Fedora, eu recomendo muito que você instale a câmera virtual. Na verdade, você vai ativar o recurso instalando um módulo do próprio kernel. Parece complexo, né? Pois é, aqui no FOF você resolve isso com apenas um botão, um clique. Isso significa que a partir de agora, caso você queira instalar o OBS, o recurso de câmera virtual dele vai funcionar. Depois disso, vamos ter um plugin para aprimoramento de áudio que é maravilhoso. Ele serve tanto para o áudio de saída, ou seja, alto-falantes, quanto para microfones. Por enquanto, como o FOF ainda é alfa, eu só instalo o plugin para você. Mas numa futura versão, eu pretendo trazer um conjunto de configurações, ou melhor, de pré-configurações, que você vai poder aplicá-las com apenas um clique. Mas é algo que eu vou ver um pouquinho mais para frente. Em todo caso, instale esse programa porque, de fato, ele é essencial. E não só no Fedora, em qualquer distro Linux que existe. Descendo mais um pouco, você vai ter a parte de manutenção e tarefas avançadas. A primeira seção é para você limpar temporários e resíduos. Dá para você fazer pelo terminal, e se você tentar limpar as coisas manualmente, você provavelmente vai arrancar os cabelos da cabeça, porque é o inferno conseguir achar tudo quanto é arquivo temporário, resíduos, cookies, enfim, cara. No Linux não é tão prático e simples quanto no Windows, pelo menos para esse tipo de coisa. Só que agora no FOF, para facilitar a sua vida, tem um botão que faz exatamente isso. É só clicar nesse botão, coloca a sua senha de root e pronto. Se você quiser verificar quais versões do kernel você tem instaladas, é só clicar nesse botão. E aqui você pode mexer com a barrinha e você vai perceber que, por enquanto, nesse meu Fedora, eu tenho o kernel 7.1.5 e o kernel 7.1.8. Tudo quanto é kernel novo que for instalado vai aparecer aqui. Mais embaixo você vai ter o upgrade de versão do Fedora. Ou seja, atualmente estamos no Fedora 44. Quando sair o Fedora 45, se você quiser migrar para ele, mas lembre-se, somente quando ele for realmente lançado, tá? Quando isso acontecer, tu vem aqui, seleciona a versão que você quer e clica em baixar a nova versão. Ele vai baixar os pacotes necessários e vai converter, ou melhor, vai fazer a sua migração do canal que é o canal antigo, no caso 44, que vai ser o antigo, né? E vai migrar para o canal atual, que no caso seria o Fedora 45. Enfim, tu entendeu, né? Caso você esteja usando o canal beta, ou seja, instável do Fedora, e queira mudar para o canal estável, é só clicar nesse botão. E por fim, a última etapa, manutenção do próprio FOF. Aqui você vai ter um botão para atualizar o FOF e um botão, caso você ache necessário, desinstalar o FOF completamente. E eu espero que tenha sido bacana. Se você curtiu, dá o like, se inscreve no canal. E se você quiser, você pode acompanhar todo o desenvolvimento do FOF ao vivo.
Vira e mexe eu faço lives apresentando o projeto, apresentando novidades e desenvolvendo também. Claro, tudo usando IA. Dá uma olhada nessa playlist. Te espero lá.